Oi, gurizada, vai uma ajudinha aí? Hoje falarei sobre os itens básicos de um pré-projeto de pesquisa. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Podem me chamar de Nica. Sou professora universitária e atualmente estou fazendo o meu doutorado. Entre orientandos e convites para a banca, já orientei e avaliei algumas dezenas de trabalhos de conclusão de curso. A proposta do canal é ajudar com algumas dicas sobre todos os processos de pesquisa acadêmica. Parto das dificuldades que tive e ainda tenho, que são geralmente bem parecidas com as dos meus alunos. Se tiver dúvidas ou quiser que eu fale sobre um tema que esteja com dificuldades, deixe nos comentários. Vale lembrar que tudo o que eu falo aqui é simplesmente uma indicação, o que tem funcionado comigo. O que vale mesmo é o que o seu orientador falar, ou os modelos de formatação e conteúdo da instituição em que você está. Eu sigo aprendendo, assim como você. Eu vou abrir o Word, eu vou seguir o processo que eu faço, geralmente, todas as vezes que eu tenho que fazer algum documento para a universidade, certo? Ou enquanto aluna, né? Com certeza vão ter pessoas que fazem uma formatação do Word. E eu sou meio analógica, não sei se dá para falar isso, mas eu acabo indo na questão manual mesmo. Então, eu abro o documento do Word, antes de escrever qualquer coisa, eu faço a formatação básica das normas da ABNT. Se você souber programar o Word, faça, salva, e daí até deixa lá nos comentários dicas que talvez possam me ajudar. Um dia talvez eu faça um curso, mas por enquanto eu faço assim, acaba sendo rápido. A fonte. A fonte do Word, você tem que pegar para as normas da ABNT ou Arial ou então Times New Roman, certo? Cadê a Times? Times New Roman, certo? É uma questão de preferência, mas eu sempre acabo indo na Arial. Então, eu escolho Arial. A fonte é tamanho 12, espaçamento 1,5, remover espaço depois de parágrafo, isso geralmente os alunos esquecem, né? Então, remover espaço. Design da página, layout da página, margens, então, layout da página, margens. Nas normas da ABNT não são umas dessas automáticas, então, margens personalizadas. Superior 3, esquerda 3 já está certinho, inferior 2 e direita 2, certo? Então, se você for ver, você mudou os números aqui em cima e já alterou o que seria um exemplo de página do corpo do texto, ele já ficou certinho. E aquilo que eu falo, que eu dou dica aos meus alunos, né? As normas da ABNT não são só para encher o saco, elas têm um porquê. Elas justamente servem para, mais irônico que pareça, para facilitar a nossa vida. Então, a margem superior 3, ela serve realmente para quê? Porque o número de página fica aqui em cima. Então, eu imaginando, vamos ver quais serão as margens da página. O mínimo é 2, se for 1 fica muito próximo, tá bom. Então, de direita é 2 e embaixo, inferior, é 2. Mas dá para ser 2 em cima? Não dá. Por quê? Porque aqui em cima, no canto superior direito, fica o número de página. Então, eles puseram 1 centímetro a mais e daí ficou 3 centímetros, certo? Então, 2 centímetros do normal da margem, que nem no inferior e no direito, mais 1 centímetro para ficar o número de página. Número de página que a gente já vai colocar a seguir aqui em cima. E a esquerda, por quê? Porque tem o espiral, certo? O espiral a gente coloca aqui. Então, eles colocaram mais 1 centímetro, digamos assim, para ficar o espiral e não ficar, no caso, o livro, né, o espiral tão em cima do corpo do texto. Então, geralmente, quando a gente entende as normas ou vê um sentido nas normas, a gente não esquece mais. De maneira resumida, superior 3, número de página aqui em cima, esquerda 3, pensando no espiral, para não ficar o espiral em cima do corpo do texto, inferior 2, direita 2. Ok, certo? E daí, aquilo que eu havia falado, né? O número, agora a gente vai inserir número de página, início de página, isso é, no lado de cima da página, certo?
início de página. Lembrando que a pessoa que fez o Word gosta muito da fonte Calibri, mas a Calibri não é normas da BNT. Então, Arial 12, certo? As pessoas que, no caso, sabem editar mais, elas podem escolher o número de página a partir do qual vai aparecer o numeral, certo? Então, eu gostaria que aparecesse a partir da página 5. Da página 1, 2, 3, 4. Não aparece o número de página, segue contando, mas não aparece. O máximo que eu consigo é o quê? Primeira página diferente, certo? Daí, na página 1, se você for ver, não tem mais o número, mas se eu seguir a página, imagina que eu estou escrevendo, seguir a página, no 2 aparece, certo? Então, eu posso fazer essa diferença. Quando são documentos pequenos, então quando é resenha, quando é resumo, quando é documento para alguma disciplina que você vai deixar nas normas, isso já é o suficiente. Então você faz primeira página diferente, certo? Eu estava no corpo do texto, eu quero ir para a página novamente, é só eu dar 2 cliques, aparece aqui, e daí eu quero alterar alguma coisa, eu aperto em design. Poderia estar por aqui, mas eu quero alterar alguma coisa aqui na página, design. Então, aquilo que eu estava falando, quando é um documento pequeno, é o suficiente. Então, nunca vai ter número de página na primeira página. Então, é o suficiente por primeira página diferente. Quando é um projeto de pesquisa, por exemplo, mas se é uma monografia, se é um projeto, né, que você realmente desenvolve dentro do seu TCC, se é uma dissertação, uma tese, é um macete, certo? Se você souber programar, ou hoje melhor, um dia eu faço um curso mesmo. Mas eu acabo meio que separando um documento para elementos pré-textuais, e daí eu não ponho número de página nenhum, e um outro elemento com os elementos, né, com o texto mesmo e com uma certa numeração. Eu não vou ir muito nisso mais, se vocês tiverem dúvidas eu faço um outro texto, porque senão vai ficar muito longo eu falando só disso, já tá em 7 minutos, meu Deus do céu, nem comecei ainda. Tá, então aqui, eu fiz a formatação básica, certo, das normas da BNT. Vão ter outras coisas, mas assim, basicamente é isso. O que vai em um pré-projeto de pesquisa, digamos assim, quais são os itens? E eles são pensados em cima de quais situações? Quando você tem que fazer um pré-projeto de pesquisa para o seu TCC, quando você tem que fazer um pré-projeto de pesquisa para um processo de seleção de dissertação ou então de tese. Lembrando que, tanto na questão do TCC quanto de dissertação ou tese, geralmente os próprios editais de seleção do processo todo já têm os itens básicos. Então, muito provavelmente vão ter ou esses itens em uma ordem diferente ou menos itens do que esses que eu vou passar. Mas, basicamente, os itens mesmo são quais? Deixa eu abrir minha cola aqui para passar certinho para vocês. A gente começa com tema. Depois, isso é uma maneira que eu, em cima das leituras que eu fiz, eu vejo que funciona para mim, tá? Problema. 3, objetivos. Objetivos. Não é norma, mas eu acho que para mim fica mais facilitado. A partir dos objetivos, eu separar geral e específicos, justificativa, hipóteses, metodologia científica ou só metodologia, né? Mas eu vou deixar bem detalhado para vocês entenderem. Revisão de literatura. Escrevi certo? Escrevi. 8. Cronograma. E por fim, as referências.
certo? Aqui também já vamos deixar mais ou menos formatado, ao menos por partes, né? Então, item 1, negrito, certo? E se é, assim, o item inteiro que eu falo, né? 1 tema, 2 problemas, 3 objetivos. 3.1 não é negrito, mas é maiúsculo. Se por acaso eu tivesse um outro item, por exemplo, eu vou para aqui para ficar mais fácil ver uma certa gradação, né? Então, se fosse 3.1.1, por exemplo, exemplo, opa, exemplo, certo? Daí ele já não seria em maiúsculo. Então, um jeito de realmente ir diferenciando é esse, tá bom? Eu vou tirar o exemplo só para não confundir. Então, aqui, os objetivos. O objetivo geral é um único objetivo geral e vários específicos, geralmente de 3 a 5. Justificativa, hipóteses, metodologia científica, revisão de literatura, cronograma, também em negrito, porque são itens inteiros, certo? Referências também. Eu já vi alguns cursos que exigem uma certa introdução ou uma certa conclusão ou mesmo resumo. Daí isso varia. Mas no caso, essa seria a listagem do sumário. O sumário também em negrito, no centro da página, 2 entres, né? Então, aqui, ó, sumário no centro da página, daí eu dou 1 enter, 2 enter, e eu já iria começar, no caso, tema, problema, objetivos, novamente, 1 geral, de 3 a 5 específicos, justificativa, hipóteses, mais ou menos de 3 a 5 também, a sua metodologia científica, revisão de literatura e o seu cronograma, certo? O vídeo já está com 12 minutos, eu demorei mais para falar isso do que imaginei, mas se vocês tiverem interesse, se acharem que vale a pena, deixem nos comentários quais as dúvidas a respeito desses itens de um projeto de pesquisa. E daí, se for o caso, eu faço um vídeo a seguir, né, realmente explicando um pouco mais com exemplos de cada um desses itens. Se tiverem dúvidas disso, ou se tiverem dúvidas de outras questões, não só de um projeto de pesquisa, mas de redação científica, ou, enfim, as dúvidas que vocês porventura tiverem, mandem mensagens para mim, que ou eu dou uma ajudinha, ou eu pesquiso, a gente aprende junto. Mas o importante é a gente ir seguindo com as nossas pesquisas mesmo, não só realmente para nota, mas se você fizer bem feito, a pessoa que você era antes da pesquisa acaba sendo uma pessoa diferente daquela que é depois. Não só por estresse, mas realmente porque você amadurece em muitos sentidos. E apesar das dificuldades e do estresse, o interessante é realmente que a pesquisa, de certa maneira, te desenvolva em alguns aspectos, em alguns saberes, certo? Se achar que vale a pena, já manda para os seus colegas, né, se você vê que ajuda. É um vídeo inicial mesmo, então não sei a certa qualidade de som, nem nada disso, mas se vocês verem que é interessante, eu já vou indo para os seguintes, né? E é isso, gente. Até a próxima. Espero que com esses itens iniciais eu já tenha ajudado um pouquinho. É uma coisa que quando eu estava fazendo os meus primeiros projetos de pesquisa, eu acabei sentindo falta de um exemplo de a ordem, os itens que são importantes e assim por diante. Certo? Abraço para vocês e aquilo. Se tiverem dúvida, revejam o filme, o vídeo, né? Voltem, parem. Acho que o mérito da gente ver vídeos no YouTube é que pode ir com o nosso ritmo, pode ir com calma, né? Abraços.